Atos no capítulo 5. Isso, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Querido Senhor, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo para podermos ouvir a Tua palavra e extrairmos dela a vida que tanto necessitamos, o pão de cada dia para alimentar nossas almas. Portanto, Pai, dai-nos a direção e vem falar conosco nesta noite através da Sua palavra, trazendo para nós discernimento, trazendo para nós ensinamento, alimento, despertamento e também, Senhor, libertação. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Só um intervalo pequeno aqui. Nesse tempo, foi um tempo onde a igreja do Senhor Jesus estava começando a desenvolver, começando a crescer. No tempo dos apóstolos, porque a igreja, essa igreja que nós vivemos hoje, a igreja cristã, a igreja de Jesus, Jesus deu assim o início, porém, a igreja mesmo começou depois que ele foi embora, depois que ele subiu aos céus. Então, essa igreja que nós vivemos hoje, a chamada igreja cristã, ela começou mesmo com os apóstolos que começaram a ensinar para a humanidade quem era Jesus. Portanto, que eu digo, que a igreja, no dia de Pentecostes, que nós lemos esses dias atrás, começou com 120 pessoas. Jesus curou multidões, andou curando multidões, mas quando ele foi preso, crucificado, então poucas pessoas ficaram, a maioria dispersaram, ficaram com medo, embora curados. Não vê o caso dos 10 leprosos, né? Diz que um só voltou, né? Então você vê, a igreja do Senhor começou com 120 pessoas. E esse começo, como todo começo é bastante difícil, mas eles tinham uma coisa muito boa. Nós vamos chegar aqui na frente e ver sinais que os apóstolos faziam. Então eles começaram a ajudar a igreja financeiramente de uma maneira muito grande, porque eles, na cabeça deles, o Senhor Jesus iria voltar naquele tempo ainda, para buscar a igreja. E como eles sentiam essa necessidade, eles começaram a vender as suas propriedades e tomaram essa decisão e começaram a vender, e trazia para os apóstolos aquelas pessoas que tinham mais, trazia mais, os que tinham menos trazia menos, e assim diz que uma coisa boa que tinha era o seguinte: não faltava nada para ninguém. Tinha
uma assistência social invejável à igreja primitiva. É por isso que eu queria, só um instantinho, voltar com você ali no capítulo 4, aí mesmo, está bem pertinho, no capítulo 4, 32, para nós lermos aí uns 3 versículos. A minha tem um título assim, a comunidade cristã. Então, que lindo, tudo era de todos, tá vendo? Então, diz assim, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Olha só, ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Como diz essa tua, Vanessa? Pode ler o 32. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo que tinham. Então, todos repartiam com os outros tudo que tinham. Tudo que tinham, eles repartiam. Versículo 33. Leia aí, Gabi, o 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O que é isso? Favor de Deus. O favor de Deus estava sempre presente com eles, se manifestando na vida dos apóstolos, sabe? Então, com grande poder, eles davam testemunho. Eles iam por todos os lugares dizendo: olha, nós estamos aqui pregando o Senhor Jesus. Vocês já ouviram falar do Senhor Jesus Cristo? O Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento pelos profetas e pelos salmistas. E nós estivemos com ele, e eles o mataram, e ele ressuscitou. Nós estivemos com ele, vimos ele ressuscitado, e ele subiu aos céus, e ele nos deu ordem para fazer a obra dele, para curar, para libertar. Vocês já ouviram? Não ouvimos. Então, que tem algum doente aí? Tem. Então traz ali. E eles oravam, e o poder de Deus se manifestava através dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que criam. E então sinais, maravilhas aconteciam. Isso é o 33. No 34, olha, leia aí, Caio, por gentileza. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E pode ler outro, Emerson? 35? Distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então José é chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa o filho da consolação, levita natural de Chipre. Pode ler o 37 também. Possuía uma propriedade e vendeu-se, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então, vamos dar uma recapitulada desde o 37. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam, no 35, aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Está vendo? Então, eles bom, eu tenho 2 casas.
Então eu vou vender uma e vou levar e vou entregar lá para os apóstolos, quem está lá para o Pedro, para o Tiago, para o João, lá para Bartolomeu. Ali, naquele tempo estava todo mundo ali ainda, só faltava Judas que tinha. Inclusive eles levantaram até o outro no lugar de Judas, né? Lembra o nome dele? Como é que era o nome daquele que levantaram no lugar de Judas? Já nós não lembramos dele, né? Você vê que nem se ouve falar daquele que ficou no lugar do... Então, amaldiçoado no lugar dele. Que coisa tremenda, né? O sucessor dele não foi lembrado. Mas, ô Senhor, já nós vamos encontrar. Aqui está aqui logo aqui no Atos 2, né? Matias, é isso. Matias. Tem até na Igreja Católica eles chamam de São Matias, né? Então, esse foi colocado no lugar de Judas. E ele estava ali no meio deles, dos apóstolos, que recebiam os bens, as casas, o dinheiro que trazia. Aqui diz os valores, eles vendiam, e o 34 diz que eles traziam, vendendo as casas que possuíam, terras, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés. Quer dizer, eles colocaram nos pés? Não, depositavam aos pés sobre a direção dos apóstolos, para eles fazerem o que melhor lhes convenia. Lhes convenia na época. E aí, então, o que aconteceu no 36? Tinha um homem chamado José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então ele tinha digamos assim, um campo, provavelmente uma fazenda, porque esse Barnabé aqui provavelmente é aquele que foi trabalhar juntamente com o Paulo mais tarde. Ele largou tudo para ser né? Já diz, né? Então, Paulo e Barnabé fizeram uma dupla assim de evangelistas muito forte na época. Então ele vendeu tudo que tinha e falou: quer saber, eu vou fazer igual fez lá o Zaqueu, né? Resolvo hoje dar a metade dos meus bens aos pobres, né? E se alguém eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Daí apareceu muita gente que ele tinha defraudado. Ele era bem assim, espertalhão antes de se converter. Então provavelmente ele ficou sem nada, 4 vezes mais para cada um, e a metade ele deu para os pobres. Ele, tipo assim, eu perdi, como disse Paulo, perdi tudo para ganhar a Cristo. Quando a pessoa se converte a Deus, para ela, os bens materiais, não que deixa de ser importante, mas fica em segundo plano. Primeiro plano é a felicidade, a salvação, é a paz, é a harmonia, é o amor. Então, as outras coisas, como diz Jesus, lhes serão acrescentadas. Então, e naquele tempo, então, eles tinham essa ideia que Jesus iria voltar e que ninguém ia levar fazenda para o céu, ninguém ia levar vaca, boi, ovelha para o céu. Então vamos aproveitar, a obra está precisando. Então eles iam lá, vendiam, e a obra ia crescendo, e o nome de Jesus ia naquela época atravessando as fronteiras. Aí
nós lemos aqui no capítulo 5, vamos repetir bem rapidinho. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então, esses dois também venderam, venderam uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, o que eles fizeram? Reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aquelas pessoas, o Barnabé aqui em cima e os outros, vinham e depositavam tudo. Uma entrega total, né? Olha, Paulo ainda não estava aqui. Olha, Tiago, João, Bartolomeu, Matias, vamos agora lembrar do Matias. Olha, eu tinha uma fazenda e vendia essa fazenda aí por 1 milhão, 2 milhões de reais. Fazenda, não sei quanto que vale a fazenda. Vendi e nós trouxemos aqui. Está aqui os 2 milhões de reais. E ali cabia aos apóstolos ver o que fazia. Olha, então você fica aí com 100 mil e faz uma boa compra para casa. Eu não sei, né? A Bíblia não trata desse assunto. Eles traziam. Agora, já com Ananias e Safira aconteceu diferente. Eles venderam a sua propriedade e falaram, combinaram um com o outro. Vamos levar só a metade? Ah, então tá. Mas e se alguém perguntar? E se os apóstolos perguntarem? Ah, nós falamos que nós vendemos por 1 milhão só. Aí, olha, aqui o versículo 3, ó. Eles vieram com aquele dinheiro, no versículo 2, eles digam como um acordo, reteve uma parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aparentemente estava tudo bem. Então disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Você vê? O Pedro nem sabia, mas o Espírito Santo já avisou Pedro. Aí vem, ontem nós estávamos lendo, lá vem o sonhador, agora nós estamos vendo aqui, aí vem o mentiroso, tentando se passar por justo. Pedro então disse, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Se nós olharmos, pararmos aqui nesse versículo e não lermos o restante, nós vamos pensar assim, mas, poxa vida, mas Pedro queria tudo. Poxa, que custava deixar um pouquinho para eles? Será que eles queriam tudo, deixar a pessoa sem nada? Não, não era isso. Porque o próximo versículo fala, quer ver? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. É tremendo, hein? Ele disse, ó, o Pedro falou, por que você vem, Ananias, mentir ao Espírito Santo? Nós formamos aqui, estamos lutando para formar uma comunidade santa, um povo santo, na presença do nosso mestre que deu a vida dele por nós. Agora você vem infiltrando uma mentira aqui, o Ananias.
Daqui a pouco, como diz o ditado, né? Uma laranja podre contamina a caixa inteira. Você vem em mente, daqui a pouco o outro vem em mente, daqui a pouco isso vai virar uma bagunça. Por que você vem trazer? Se você não quisesse vender, o campo não era teu, por que vender? E se você vendeu também porque você quis vender, se você quisesse ficar com o dinheiro, e daí o dinheiro é teu. Mas não, Ananias, você veio fazer gracinha com Deus. É tremendo, hein? Você veio brincar de casinha com Deus? Brincar de historinha mentirosa? E isso, hoje, ainda tem muitas coisas assim, irmãos. Por isso que nós temos que procurar, em nome de Jesus, queridos irmãos. Em nome de Jesus, a Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Falai a verdade, cada um ao seu próximo. Para que nós não sejamos condenados. Mentir, se eu minto para você, eu estarei mentindo a Deus. Estarei mentindo ao Espírito Santo. Eu estarei ofendendo a pessoa mais pura da Trindade, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Coríntios que ninguém, eu preguei isso e prego sempre, ninguém conhece melhor o homem do que ele mesmo, do que o Espírito que nele está. Os seus segredos, aqueles segredos mais profundos que você tem de você mesmo. Eu não vou contar para ninguém, isso nem interessa. Não interessa nem para o meu marido, nem para o meu filho, para ninguém. Coisinha minha. Não vai edificar também. Não vai trazer benefício. Então, é um segredinho que eu tenho. E eu já contei para Deus. Deus conhece a minha vida, sabe tudo, então não vou precisar. Então, a Bíblia diz, ninguém conhece melhor o ser humano do que o Espírito que nele habita. E diz que ninguém conhece melhor a Deus do que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. No entanto, o Senhor Deus tirou de si o Espírito Santo e enviou para nós. Portanto, que todas as pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, ela deve falar assim, Senhor, eu quero ter o batismo no Espírito Santo. Eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu quero receber o dom de línguas. Eu quero ser batizada no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa recebe o dom do Espírito Santo, e é claro, mesmo recebendo o dom do Espírito Santo, ela precisa buscar as coisas do alto. A Bíblia diz, buscai as coisas lá do alto, não as daqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo se encontra. Então, mas a pessoa, quando ela recebe a presença, ela recebe o batismo com o Espírito Santo, então ela começa a receber de Deus, porque o Espírito de Deus começa a revelar os segredos mais íntimos de Deus, que é esse conhecimento que só nós sabemos, às vezes aquelas coisas mais profundas que nós temos, que só o nosso Espírito conhece. Deus pegou e falou, nem isso eu quero ter comigo, eu quero doar aos meus filhos, que eles possam me conhecer por completo. Amém, irmãos? Que coisa linda, que coisa tremenda. Por isso que quando nós mentimos para alguém
que é nosso irmão em Cristo Jesus, nós estamos tentando enganar o Espírito Santo, que conhece tudo de Deus e tudo de nós. Quando você veja uma coisa, o Espírito Santo, ele é um poder tão grande, revelador. O Espírito de Deus é um Espírito que revela a verdade. Que quando Ananias chegou e falou: Pedro, nós vendemos um campo, eu e a minha esposa vendemos uma fazenda, e eu vim aqui trazer o dinheiro. O Pedro já falou: você está mentindo. O Espírito Santo já estava ali em Pedro. Você está mentindo. Por que você quer mentir para o Espírito Santo? A fazenda era tua, por que você foi vender? E se você vendeu, por que você não guardou o dinheiro? Agora você vem querer negociar com Deus? E isso é uma prova que com Deus não tem negócio. Com Deus não se negocia. Com Deus a gente dá, recebe. Dá, recebe. Dá, recebe. É uma troca de amores. Amor sincero. Com Deus é isso. Mas não tem dinheiro no meio, não tem nada, não tem. O preço é a nossa fé, o nosso coração voltado para o Senhor. Nós temos que crescer com amor, com sinceridade, com verdade. Termos jovens verdadeiros, termos senhoras, senhores verdadeiros, pastores verdadeiros, sem malícia, sem mentiras, porque nós estamos lidando com Deus. Nós não estamos brincando com Deus de barro, de metal. Nós estamos lidando com o Criador, que conhece todas as coisas e pode nos fazer todas as coisas e nos trazer todos os bens que nós necessitamos, desde que nós o levemos a sério, em nome de Jesus. Veja o que aconteceu na sequência. Não mentiste a homem, o final do versículo 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias, o que aconteceu com ele? Ananias caiu e expirou, a minha Bíblia diz. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Leia, por gentileza, Vanessa, a linguagem de hoje. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Olha aí. Caiu morto, mortinho, da Silva ali, ó. Mentiu para Deus. E todos que ouviram isso ficaram com muito medo. Levantando, versículo 6. Leia, Caio, 6, para você não dormir. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e sepultaram. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Gabi, o 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo que ocorrerá. Isso, olha só. Agora, quase 3 horas depois, quem entrou? A mulher de Ananias. Não sabendo que o seu marido já tinha morrido. Não sabia de nada. Ela só sabia que eles tinham combinado de falar por quanto que eles tinham vendido aquela fazenda. E vocês tinham combinado que tinham vendido por 2, mas iam falar que era por 1. E ela entrou e não sabia que o marido já tinha morrido porque mentiu para Deus. Que coisa horrível, tremenda. Ao versículo 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Vendeste por 1 milhão aquela fazenda? O que ela respondeu?
Sim, portanto. Foi por isso mesmo. Que ele falou o preço que Ananias tinha falado, né? Versículo 9. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Bah! Viu? Ela podia ter chegado e falado, mas é que ela fez um acordo com o marido. Ela preferiu ter um acordo com o marido do que ter um acordo com Deus. E olha o perigo. Então, queridos irmãos, o que nós queremos dizer é o seguinte, é que muitas das vezes, Jesus disse isso. Aquele que não deixar pai, mãe, marido, esposa, filha para me seguir, não é digno de mim. Se a pessoa for ficar pensando, porque meu filho não vai, eu também não vou, porque minha mãe não vai, eu também não vou, porque meu pai, porque o marido não vai, eu não vou, minha mulher não vai, eu também não vou. O dia que Jesus voltar, então fica vocês dois também. Você podia ter ido. Você podia ter ido, e com muita luta você ganharia teu marido, você ganharia o teu filho, você ganharia a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, você poderia, mas você ficou esperando por ele. E o diabo matou vocês dois. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Ela concordou, em vez de concordar com Deus, concordou com a mentira do marido. Aqui no versículo de número 9. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Versículo de número 10, Gabi. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entendendo, os moços acharam-na morta, e levando, sepultaram-na junto do marido. Está vendo? No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, aqueles que tinham enterrado o marido dela, acharam-na morta e levando-a, sepultaram junto do marido. E o 11 diz assim, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Sabe? A igreja então viu que o poder de Deus estava ali com os apóstolos. Então esse costume de vender tudo que tem é uma opção de cada um. Não tem necessidade. E para terminar aqui, irmãos, então diz assim, no versículo de número 11, né? O 11 nós já lemos. O 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos que criam no Senhor, né? A minha diz aqui, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Olha o 15, quer ver que tremendo? A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro,
ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Diga graças a Deus. Então aqui no versículo 15 diz que o Pedro não conseguia atender aquela multidão toda que vinha, ele passava, e até a sombra de Pedro, porque eles estavam muito na unção de Deus, muito no temor de Deus, fazendo tudo como o Senhor Jesus tinha mandado. E Deus abençoou, e foi aí, queridos irmãos, que a igreja do Senhor Jesus começou a desenvolver. Se ela não está como Jesus gostaria que estivesse, mas ela está como está hoje, já bem grandinha. Claro que foi como ontem um irmão à noite que estava aqui no culto falou para mim: pastor, eu quero ver aquela parte que, para eu mostrar para minha família, aquela parte que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Aí eu estava mostrando para ele, está lá em 1 João 5, diz assim: nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Nós estamos na presença de Deus, mas a maioria das pessoas do mundo estão nas mãos de Satanás. Então, nós precisamos orar, precisamos falar: Senhor, se eu ainda tenho alguma deficiência, se eu ainda tenho alguma fraqueza. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós fazemos oração pela libertação. Se eu tenho alguma deficiência, meu Pai, se eu tenho alguma coisa que me impede de eu receber o Espírito Santo, eu gostaria que o Senhor revelasse. Revela a mim, Senhor, o que eu devo fazer, e Deus vai tratando com você, vai tratando comigo, dia a dia. É um remédio. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ele é um remédio que vai cuidando de nós, dia a dia, vai nos trazendo, vai nos revelando, vai trazendo revelação para nós, nos pensamentos, vai trazendo, vai chegar um ponto que nós vamos crescendo assim na fé, e não precisa ninguém, a Bíblia diz que não precisa ninguém ficar nos corrigindo, proibindo essa gravata, você está sem gravata hoje, você não é de Deus, não é preciso isso. Deus fala para nós: hoje me deu vontade de colocar gravata, aí daí, a minha gravata vai fazer o culto? Quem faz o culto somos nós, você e eu, sabia? O que é cultuar? Adorar. E nós viemos aqui adorar. Eu adoro, você adora. Então nós viemos fazer um culto ao Senhor. Viemos realizar um culto a Deus. Então, e Deus vai revelando para cada um de nós o que Ele quer de nós, o que Ele quer de você, se Ele quer que você trabalhe na obra, se Ele quer que você fale de Jesus, se Ele vai te dando oportunidades, sabe, aquela vizinha, sabe, aquele vizinho, aquela pessoa que trabalha com você, aquele teu amigo, Deus vai tocando no seu coração. Olha, Maurílio, não faça mais isso, não faça mais aquilo, tome cuidado com as palavras que você falar, tome cuidado, não prejudique os outros. Antes de prejudicar os outros, pense primeiro ao falar, sabe? Pensa como, você tem uma situação difícil? Tenho. Você está assistindo uma cena na televisão, ou um filme, você tem Jesus com você? Tenho. Está assistindo uma cena? Estou. Você acha que a cena ficou picante? Pensa assim: será que é pecado? Pensa assim: se Jesus está ali com você no sofá,
Você acha que ele ficaria ou ele ia embora? Então ali está a decisão. Você acha que ele ia assistir? Jesus é santo, Jesus é puro. Você acha que o que ele faria? Você está numa situação difícil, o que Jesus faria? Se fosse você ali, o que Jesus faria? O que você acha que ele faria? Aí você toma a decisão. Eu tenho certeza que Jesus não faria isso, que Jesus não mentiria, que Jesus não brigaria. É assim que nós devemos nos comportar, amém? E aí você vai tirando suas conclusões. Será que Jesus aprovaria essa roupa que eu estou? Será que Jesus, ou será que... Então, é simples, é viver em comunhão com o Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Diga graças a Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Gostaria que você ficasse de pé.